Existe um número, um único número, e ele representa o lugar mais impossível do universo. Um lugar onde o movimento morre, onde a matéria se comporta de formas que desafiam tudo que você aprendeu na escola, onde a própria realidade se distorce. Esse número é menos 273,15 graus Celsius. E nenhum ser humano, nenhuma máquina, nenhuma civilização, presente ou futura, jamais vai alcançá-lo. O nome dele é zero absoluto. E a história de como a humanidade tentou chegar lá é uma das mais fascinantes que a ciência já produziu. Fica comigo que eu te garanto. Essa história vai mudar a forma como você enxerga o frio, o calor e a própria natureza da realidade. Antes de a gente mergulhar nessa corrida impossível, eu preciso que você entenda uma coisa que quase ninguém para pensar. A gente acha que sabe o que é temperatura. Quente, frio, morno, simples, né? Só que não. Temperatura não é uma coisa. Temperatura é um comportamento. É a medida de quão agitados estão os átomos e moléculas dentro de qualquer objeto. Tudo ao seu redor, agora, está vibrando. A tela do seu celular, a cadeira onde você está sentado, o ar que entra no seu pulmão. Tudo está tremendo, oscilando, se movendo numa dança invisível e frenética. Quando a gente diz que algo está quente, o que a gente está dizendo, na verdade, é que os átomos daquele objeto estão se mexendo muito rápido. E quando a gente diz que algo está frio, os átomos estão se mexendo mais devagar. Simples até aqui. Agora vem a pergunta que mudou a história da física. Se frio é ausência de movimento, o que acontece quando o movimento para completamente? O que acontece quando cada átomo, cada partícula, cada pedacinho de matéria simplesmente congela no lugar? A resposta é o zero absoluto. E para você entender o tamanho do que a gente está falando, eu preciso te dar uma escala. A temperatura mais baixa já registrada naturalmente na superfície da Terra foi menos 89,2 graus, na Antártida, na estação soviética de Vostok, em 1983. Nessa temperatura, se você jogar um copo de água quente para o alto, ele vira gelo antes de tocar o chão. Seu hálito congela instantaneamente e cai como cristais. Uma barra de aço se quebra como vidro. E isso, meu amigo, isso nem arranha o que é o frio de verdade. O espaço sideral, aquele vazio escuro entre as estrelas, está a cerca de menos 270 graus Celsius. 3 graus acima do zero absoluto. Parece perto, mas esses 3 graus são um abismo que desafia as leis da física. Cada décimo de grau que você tenta tirar é exponencialmente mais difícil do que o anterior. É como se o universo tivesse colocado uma barreira, um muro invisível e dissesse: até aqui vocês podem ir. Além disso, não. Mas os seres humanos não são muito bons em obedecer limites, né? E essa história começa lá atrás, no século XIX, com um homem chamado William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Kelvin era um físico irlandês obcecado por uma pergunta: existe um limite inferior para a temperatura? Existe um ponto em que não dá para esfriar mais? Em 1848, depois de anos estudando o comportamento dos gases, ele chegou a uma conclusão que abalou a comunidade científica. Sim, existe um limite, e ele calculou esse limite como menos 273 graus na escala Celsius. Tão importante era essa descoberta que criaram uma escala inteira em homenagem a ele. A escala Kelvin. Nela, o zero absoluto é 0 Kelvin, sem negativos, sem complicação. É o chão. É o fundo do poço termodinâmico do universo. A partir dali, só existe uma direção: para cima. Mas saber que o zero absoluto existe é uma coisa. Tentar chegar lá é outra completamente diferente. E foi exatamente isso que os cientistas começaram a fazer. Nos anos 1900, uma corrida silenciosa começou nos laboratórios da Europa. O prêmio: liquefazer os gases considerados permanentes. Porque para esfriar algo a temperaturas extremas, você precisa de líquidos cada vez mais frios. E certos gases, como o oxigênio e o nitrogênio, pareciam impossíveis de transformar em líquido. Cientistas de diversos países tentaram por décadas. Comprimiam os gases, expandiam, resfriavam, repetiam. Cada tentativa era um fracasso elegante,
um passo em direção a algo que parecia inalcançável. Até que em 1898, um escocês teimoso chamado James Dewar conseguiu algo extraordinário. Ele liquefez o hidrogênio, 20 graus acima do zero absoluto. O mundo científico ficou em êxtase, mas ainda faltava um gás, o mais rebelde de todos: o hélio. O hélio era o último desafio, o último gás que se recusava a virar líquido. E foi um holandês chamado Heike Kamerlingh Onnes quem venceu essa batalha. Em 1908, no seu laboratório em Leiden, na Holanda, Onnes conseguiu o impossível. Ele resfriou o hélio a 4,2 Kelvin, 4 graus acima do zero absoluto. Hélio líquido. Pela primeira vez na história, a humanidade tinha em mãos o líquido mais frio do planeta. A comunidade científica achou que o trabalho estava quase terminado. 4 graus, pensaram eles, é quase nada. Chegaremos ao zero em pouco tempo. Estavam completamente enganados, porque foi aí que a natureza começou a mostrar suas cartas mais estranhas. Onnes, estudando o que acontecia com materiais em temperaturas tão baixas, fez uma descoberta que ninguém esperava. Ele estava medindo a resistência elétrica do mercúrio quando a temperatura caiu abaixo de 4,2 Kelvin, e a resistência simplesmente sumiu. Desapareceu. Zero, não quase zero, não um valor muito pequeno. Zero. A eletricidade passava pelo mercúrio sem perder absolutamente nada. Sem atrito, sem calor, sem desperdício. A corrente simplesmente fluía para sempre. Onnes tinha acabado de descobrir a supercondutividade, um fenômeno tão surreal que ele próprio teve dificuldade em acreditar nos seus resultados. Imagine, um fio onde a eletricidade corre eternamente, sem nenhuma perda de energia. Se você ligar uma corrente num anel supercondutor e tirar a fonte de energia, a corrente continua circulando. Por dias, semanas, anos, teoricamente para sempre. Parece ficção, mas é real. E só acontece perto do zero absoluto. Mas a supercondutividade foi só o começo. Conforme os cientistas conseguiam temperaturas cada vez mais baixas, a matéria começou a se comportar de formas cada vez mais impossíveis. Nos anos 1930, descobriram que o hélio líquido, quando resfriado abaixo de 2,17 Kelvin, sofre uma transformação absurda. Ele vira um superfluido. O que isso significa? Significa que o hélio perde toda a viscosidade. Toda. Ele flui sem nenhum atrito. Se você colocar hélio superfluido num copo, ele escala pelas paredes do copo, por fora, e escorre para baixo. Sozinho. Como se tivesse vontade própria. Ele consegue passar por frestas tão pequenas que nenhum outro líquido conseguiria. Pode fluir por espaços de milionésimos de milímetro. Se você girar um recipiente com hélio superfluido, o líquido não gira junto. Ele fica parado enquanto o recipiente roda ao redor dele. A matéria, nessas temperaturas, deixa de obedecer às regras que a gente conhece. É como se o universo tivesse um modo secreto, um modo que só se revela quando quase todo o calor é removido. E aí veio a mecânica quântica para complicar ainda mais as coisas. No mundo quântico, existe algo chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio diz que você nunca pode saber, ao mesmo tempo, a posição exata e a velocidade exata de uma partícula. Nunca. Não é uma limitação dos nossos instrumentos. É uma lei fundamental da natureza. E esse princípio é exatamente o que torna o zero absoluto impossível de alcançar. Porque atingir o zero absoluto significaria que cada partícula estaria completamente parada. Velocidade zero. Mas se a velocidade é exatamente zero, então pela incerteza de Heisenberg, a posição seria completamente indefinida. A partícula estaria, de certa forma, em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso cria um paradoxo que a natureza simplesmente não permite. Sempre vai restar um mínimo de energia, um resíduo fantasma de movimento chamado energia de ponto zero. É como se o universo tremesse de leve eternamente e nada pudesse fazer esse tremor parar por completo. Mas mesmo sabendo que nunca vão chegar ao zero verdadeiro, os cientistas continuam tentando se aproximar cada vez mais. E os números que eles atingiram são de enlouquecer. Em 1995, 2 físicos americanos,
Eric Cornell e Carl Wieman conseguiram resfriar átomos de rubídio a meio bilionésimo de grau acima do zero absoluto, 500 nanokelvin. Nessa temperatura, os átomos fizeram algo que Albert Einstein havia previsto 70 anos antes, mas nunca viu acontecer. Eles se fundiram. Não quimicamente, não fisicamente no sentido normal. Eles perderam sua individualidade. Milhares de átomos começaram a se comportar como uma única entidade quântica gigante, como se fossem uma só onda, não partículas separadas. Esse estado da matéria se chama condensado de Bose-Einstein e é considerado o quinto estado da matéria, ao lado do sólido, do líquido, do gasoso e do plasma. Cornell e Wieman ganharam o Prêmio Nobel por essa descoberta. E desde então, outros laboratórios foram ainda mais longe. Em 2021, uma equipe alemã resfriou um gás de rubídio a 38 picokelvin, 38 trilionésimos de grau acima do zero absoluto. Para você ter uma ideia do que isso significa, a diferença entre essa temperatura e o zero absoluto é proporcionalmente menor do que a espessura de um fio de cabelo comparado com a distância da Terra ao Sol. É quase nada. Mas esse quase é tudo. E aqui entra uma parte que talvez seja a mais perturbadora de toda essa história. Existe uma lei na termodinâmica, a terceira lei, que foi formalizada pelo químico alemão Walther Nernst. Ela diz basicamente o seguinte: nenhum processo finito pode levar um sistema ao zero absoluto. Não é uma questão de tecnologia, de dinheiro ou de tempo. É uma impossibilidade fundamental, embutida na estrutura do universo. Cada vez que você tenta remover o último pedacinho de calor, o processo se torna infinitamente mais difícil. Você precisa de cada vez mais energia para remover cada vez menos calor. É como tentar chegar a uma parede que se afasta na mesma velocidade em que você caminha. Você pode passar a eternidade tentando e nunca vai encostar. O zero absoluto não é um destino, é um horizonte, sempre visível, eternamente inalcançável. E, no entanto, existe algo poético nisso tudo. Porque a busca pelo zero absoluto nunca foi realmente sobre chegar lá. Foi sobre o que descobrimos no caminho. A supercondutividade hoje é usada em máquinas de ressonância magnética que salvam vidas, em aceleradores de partículas que revelam os segredos do universo, em trens que levitam sobre trilhos. A superfluidez nos ajudou a entender como funcionam as estrelas de nêutrons, os objetos mais densos do cosmos. O condensado de Bose-Einstein abriu portas para a computação quântica, que promete revolucionar tudo, da medicina à inteligência artificial. Cada tentativa fracassada de chegar ao zero absoluto entregou à humanidade uma descoberta que mudou o mundo. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. Essa aqui talvez seja a mais contraintuitiva de todas. Existe uma coisa chamada temperatura negativa. E não é mais frio que o zero absoluto. Na verdade, é o oposto. Na escala quântica, temperaturas negativas são, matematicamente, mais quentes do que qualquer temperatura positiva. Inclusive mais quentes que o infinito. Parece loucura, eu sei, mas pense assim. A temperatura, na definição termodinâmica, está relacionada a como a energia se distribui entre os átomos. Normalmente, a maioria dos átomos tem pouca energia e poucos têm muita. É uma pirâmide, mas em certas condições extremas de laboratório, os cientistas conseguem inverter essa pirâmide, fazendo com que a maioria dos átomos tenha muita energia. Quando isso acontece, a definição matemática de temperatura se torna negativa. Mas o sistema não é frio. Ele é absurdamente quente. É tão instável que, ao entrar em contato com qualquer sistema de temperatura positiva, transfere energia para ele. Sempre. É o avesso da realidade térmica. É o universo mostrando, mais uma vez, que as regras são muito mais estranhas do que a gente imagina. Então, da próxima vez que você reclamar do frio, lembre-se, o frio que você sente é, na escala do universo, praticamente fervendo. Você sentado aí agora está a quase 300 graus acima do lugar mais gelado que a física permite imaginar. O seu corpo é uma fornalha atômica comparado ao vazio entre as estrelas. E o verdadeiro frio
o frio absoluto, é um destino que o universo proibiu qualquer coisa de alcançar. Uma fronteira final que existe para ser perseguida, mas nunca cruzada. E talvez seja exatamente por isso que os seres humanos continuem tentando. Porque se tem algo que define a nossa espécie, é essa teimosia absurda de caminhar em direção a horizontes que se afastam. Se essa história te fez olhar para o mundo de um jeito diferente, se você ficou até aqui e sentiu que aprendeu algo que não sabia antes, então eu te peço uma coisa simples. Se inscreve no canal. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e deixa um comentário me dizendo qual parte te impressionou mais. Cada inscrição ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente curiosa como você. E se você quer continuar nessa viagem pelo lado mais estranho e fascinante do universo, fica de olho nos próximos vídeos. Tem muita coisa incrível vindo por aí. Nos vemos no próximo.